Chegamos aos versículos 23 e 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 19, que dizem: Então Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O reino de Deus é usado no versículo 24 em vez de o reino dos céus mencionado no versículo 23. Nesse momento, o reino dos céus não havia chegado, mas o reino de Deus estava presente. Assim o Senhor usou o termo o reino de Deus. A palavra do Senhor sobre ser mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus indica a impossibilidade de entrar no reino de Deus por meio de nossa vida natural. O versículo 25 diz: Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos, como a maioria dos cristãos hoje, confundem salvação com o reino dos céus. Os discípulos, como a maioria dos cristãos hoje, confundiam a salvação com o reino dos céus. A palavra do Senhor ao jovem falava sobre entrar no reino dos céus, mas os discípulos pensaram que essa palavra referia-se à salvação. Eles tinham um conceito comum, natural, sobre ser salvo. Eles não entenderam a revelação do Senhor sobre entrar no reino dos céus. No versículo 26, o Senhor lhes disse: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por nossa vida humana é impossível entrar no reino dos céus, mas é possível pela vida divina, que é o próprio Cristo dispensado para dentro de nós, a fim de que possamos viver a vida do reino. Podemos cumprir as exigências do reino por meio de Cristo que nos fortalece para fazer todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13. No versículo 27, Pedro disse ao Senhor: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Pedro parecia estar dizendo: Não importa quão difícil seja entrar no reino, nós, como o camelo, passamos pelo fundo da agulha. Uma vez que tudo deixamos e te seguimos, que será de nós, Senhor? O conceito de Pedro foi um conceito muito comercial. O Senhor lhe respondeu, como sempre, de modo claro e definido. A recompensa do reino tem duas partes. A primeira parte é nesta era e a segunda na era vindoura. A primeira recompensa do reino é principalmente relacionada às coisas naturais e materiais. Se para ganharmos o reino, ou pelo nome do Senhor deixamos todas as coisas, o Senhor nos recompensará 100 vezes mais. No versículo 29, o Senhor disse: E todo que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, e pai e mãe, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Receber 100 vezes mais casas, terras e familiares é ser recompensado nesta era. Isso se refere ao desfrute dos irmãos e irmãs no Senhor com suas posses hoje. Na vida da igreja, todos temos muitas mães, irmãos e irmãs, não é verdade? Isso é recompensa. Precisamos crer na promessa do Senhor de que, se deixarmos todas as coisas para segui-lo, receberemos uma recompensa ainda nesta era. No versículo 29, o Senhor também fala sobre herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna é ser recompensado na era vindoura, com o desfrute da vida divina na manifestação do reino dos céus. Na manifestação do reino, participaremos do desfrute da vida eterna no reino milenar com o Senhor Jesus. Este será maior que o primeiro aspecto da recompensa do reino que recebemos nesta era. No versículo 28, o Senhor disse: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A regeneração é a restauração da era do reino vindouro, Atos 3:21, após a segunda vinda do Senhor. No reino vindouro, os vencedores sentar-se-ão em tronos para reinar sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Os primeiros 12 apóstolos, incluindo Pedro, julgarão as 12 tribos de Israel, enquanto os outros regerão sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Após ouvir a resposta do Senhor, Pedro nada mais tinha a dizer. Sua boca estava fechada. Mas o Senhor prosseguiu dizendo: Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Versículo 30. Para entendermos aqui o versículo 30 do capítulo 19 de Mateus, precisamos ver que Pedro tinha uma mentalidade comercial, como já dissemos. Sua mente comercial foi exposta no capítulo 19, versículo 27, quando ele perguntou: Que será, pois, de nós?
Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, nós pagamos o preço, agora que o Senhor nos dará? No supermercado, pagamos determinado preço e recebemos em troca algo de certo valor. Levamos aquilo pelo qual pagamos. Esse era o conceito de Pedro. Ele disse que eles tinham deixado tudo para seguir o Senhor, isto é, que pagaram um preço total. Agora ele queria saber o que ganharia em troca do que pagou. O Senhor Jesus foi honesto e respondeu a Pedro de modo claro nos versículos 28 e 29. O Senhor parecia dizer: Quando eu me assentar no trono de minha glória, vocês se assentarão em 12 tronos. Pedro, foi para isso que você pagou tal preço? Todos os que deixaram casas e famílias por causa do meu nome receberão recompensa dobrada, a primeira parte nesta era e a segunda na era vindoura. Nesta era você receberá 100 vezes mais para substituir as coisas materiais que deixou. Na era vindoura você terá o pleno desfrute da vida eterna. A resposta do Senhor foi clara e honesta, e creio que Pedro ficou satisfeito com ela. O Senhor, contudo, não deixou Pedro ir, pois ele precisava de uma lição a mais. Por isso, o Senhor disse-lhe que muitos, mas não todos, que são primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Isso indica que muitos como Pedro, que eram os primeiros, seriam os últimos a receber a recompensa. O Senhor disse isso para revolucionar a mentalidade comercial de Pedro. O Senhor parecia estar dizendo a Pedro: olha, os que são os primeiros serão os últimos, e os que são os últimos serão primeiros. Digo isso para mostrar-lhe que o que eu lhe dei não está baseado em sua maneira comercial. Embora você deva pagar para receber a recompensa do reino, recebê-lo não é uma questão comercial. Verdadeiramente, o preço que você pagou nada significa. O mesmo, é claro, é verdade para nós hoje. O que temos nada significa. Mesmo que fôssemos presidentes da República e renunciássemos à presidência para ter a recompensa do reino, isso nada significaria. Contudo, o que o Senhor dá é de grande valia. Se pagar $1 em uma loja, você recebe algo equivalente a $1. Se pagar $100, você recebe algo equivalente a $100. Mas aos olhos de Deus, o preço que pagamos pela recompensa é apenas poucos centavos. Porém, a recompensa que Ele dá vale milhões. Louvado seja o Senhor. Que poderíamos pagar para receber o pleno desfrute da vida eterna? O pleno desfrute da vida eterna na manifestação do reino é inestimável. O preço que pagamos não pode se comparar à recompensa que receberemos. Receber a recompensa não é uma transação comercial. Não é uma questão de pagar determinada quantia e receber algo equivalente a esse valor. Verdadeiramente o que pagamos é refúgio. Filipenses capítulo 3, versículo 8 deixa isso bem claro para nós. Tudo fora Cristo é refúgio, amigo. O Senhor parecia estar dizendo a Pedro: Pedro, no reino você estará sentado no trono regendo sobre os filhos de Israel. Isso é a realeza. Pedro, tudo que abandonou para obter isso é refúgio. Você pensa que pode comprar a realeza com refúgio? Se me tentasse pagar com refúgio, eu não aceitaria. Antes lhe diria para livrar-se dessas coisas: jogue-as fora. Embora o preço que você tenha pago seja refúgio, eu o recompensarei com a realeza. Pedro, que tinha uma mentalidade comercial, precisou ser reeducado pelo Senhor Jesus. O Senhor foi sábio e paciente com ele e o deu uma longa parábola para explicar o que ele queria dizer quando disse que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros.